A pergunta que vem da cantora Bruna Bruning é sobre a articulação e a pronúncia. Como termos uma boa articulação e pronúncia para uma boa comunicação. E é muito curioso que essa pergunta tenha vindo da Bruna, porque ela é uma estudiosa da voz. Então ela conhece tudo sobre a importância da respiração, do apoio no diafragma, da fonação, da projeção da voz. Isso tudo se completa aqui com a articulação das palavras para a fala. Isso tudo se dá com a movimentação de uma série de músculos de todo o nosso aparelho fonador. Portanto, para termos uma boa articulação das palavras, é importante que nós lembremos sempre de abrir bem a boca para falar, de pronunciar todas as letras, todas as sílabas, todos os pedacinhos das palavras, para que a nossa mensagem saia sempre clara. Quem já foi meu aluno sabe o quanto eu defendo, o quanto eu digo para usarem a rolha, para fazerem o exercício de articulação feito com o auxílio de uma rolha. E como é que funciona este exercício? Se você gosta de tomar um bom vinho, por exemplo, já vou deixar a dica aqui. Na próxima vez que saborear o néctar dos deuses, guarde a sua rolha para fazer o seu exercício de articulação. E aí sim, você vai pegar então a sua rolha e vai pôr aqui nos dentes da frente e levemente morder esta rolha. E aí você vai fazer leitura em voz alta, falando com a rolha na boca. E você vai perceber que precisa mexer muito toda a musculatura facial, principalmente a musculatura ao redor da boca, para conseguir pronunciar bem as palavras. E depois que você tirar a rolha, você também vai sentir que as palavras fluem com muito mais facilidade. É como quando a gente faz musculação com peso. A gente faz o exercício e depois que tira o peso, o exercício fica muito mais fácil. Assim também é com toda a musculatura da face. Então nós devemos treinar com a rolha diariamente, cerca de 10 a 15 minutos, para que esta musculatura comece a ser trabalhada. Como todo músculo, quando ele não é trabalhado, a tendência é que ele atrofie. Então, na medida em que nós trabalhamos os músculos da face, eles também vão se tornar muito mais ativos e vão nos ajudar a fazer uma boa articulação das palavras. Um outro bom exercício é nós termos também o hábito de fazermos leitura em voz alta. E mais uma vez eu vou dizer então, diariamente, cerca de 10 a 15 minutos. Assim como todos os músculos, também os músculos do aparelho fonador não devem ser expostos a uma sobrecarga. Portanto, evite fazer esses exercícios por mais de 20 minutos. O interessante é ficar sempre na casa de 10 a 15 minutos para não dar aquilo que a gente chama de overtraining e aí ficarmos com a voz fatigada e esses músculos pararem de responder da medida em que nós queremos que eles respondam para termos uma efetividade, uma construção melhor da voz. Você deve lembrar, ou certamente já ouviu dizer, que antigamente muitas pessoas faziam esse exercício para fortalecimento da musculatura da face utilizando uma caneta. Colocavam então a caneta lá nos dentes de trás e da mesma forma como fazemos com a rolha, ralarmos com a caneta na boca e mexendo bem toda a musculatura. Isso também ajuda a treinar a musculatura da face. Mas por que então que eu defendo usarmos a rolha e não usarmos a caneta? Pelo seguinte, a Bruna deve saber muito bem disso porque, como boa cantora, ela sabe que nós precisamos uma abertura vertical da boca. Uma abertura muito mais interna e muito mais vertical. A caneta nos dá uma abertura horizontal da boca. Isso faz com que a gente desperdice muita energia e que o som se disperse quando nós projetamos a nossa voz. Ao passo que a abertura vertical nos ajuda a ter a abertura interna da boca e pronunciar o som de forma que ele faça uma coluna diretamente seja projetado para frente. Se você observar os cantores fazem o A com boca de O, fazem o I com boca de O. Se nós fizermos o I com boca de I, a tendência vai ser que a voz desafine para cima e que a gente desperdice muitos sons, que essa coluna de som se disperse e vá para os lados. Na medida em que a gente consegue essa abertura vertical da boca, uma abertura interna e a projeção da voz para frente, essa voz sai de maneira muito mais limpa, de maneira muito mais projetada. Por isso, a rolha e não a caneta. Portanto, a partir de hoje, exercícios diários
10 a 15 minutos de leitura em voz alta. Com a rolha, eu sugiro fazermos assim: um parágrafo com a rolha, um parágrafo sem a rolha. Um parágrafo com a rolha, um parágrafo sem a rolha. E depois você faz mais um pouquinho de leitura em voz alta. Você vai perceber em pouco tempo o quanto isso dá de diferença, o quanto vai ficar muito mais fácil nós conseguirmos uma boa articulação das palavras. Mas, Adriane, será que o meu gesto facial não vai ficar muito afetado? Será que as pessoas não vão achar que eu estou falando de maneira exagerada? Claro que não. É possível nós falarmos abrindo bem a boca sem necessariamente deixarmos a nossa fala, a nossa expressividade facial ficar afetada. Ela só ficaria afetada se nós exagerássemos e começássemos a falar assim. E é claro que não é isso que a gente defende. Então, naturalidade, mas abrindo bem a boca para falar e lembrando de pronunciar cada pedacinho das palavras. Certamente a sua comunicação vai ficar muito mais clara. Bruna querida, eu espero ter ajudado. E a todo mundo que assistiu esse vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Quem sabe alguém está precisando dessas dicas. E é claro, eu me despeço com a perguntinha de sempre. Quer se comunicar melhor? Fale comigo!